Boa noite, gente. Tá dando para me ouvir? Por favor, quem for entrando, me diga se dá para ouvir certinho. Boa noite. Tá dando para ouvir? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso bate-papo com o Antônio Schacker. Que bom, Leandro. O Antônio Schacker já está conosco. Eu vou só esperar mais 5 minutinhos para as pessoas irem entrando, para estar com a gente nesse bate-papo. Antônio, então daqui a pouco eu te chamo para estar entrando no bate-papo. Eu só vou esperar um pouco para as pessoas irem entrando. Boa noite, pessoal. Hoje o tema da nossa live é sobre resultados. É possível dobrar o lucro? Acho que é do interesse de todos, né, esse tema. E a gente vai estar falando sobre, aprendendo bastante com o Antônio Schacker. Tô só esperando as pessoas entrarem. Logo mais a gente começa o nosso bate-papo, gente. Só mais 2 minutinhos. Ainda dá tempo de chamar quem você esqueceu de convidar. Essa live tá imperdível, vamos aprender bastante com o Antônio Schacker. Desde já o Gempa agradece ao Antônio por ter aceitado esse convite, é uma honra para todos nós. Esperamos que vocês gostem. Tá chamando o Antônio agora para entrar? Boa noite, Júlia. Antônio, Como você está? boa noite. Tudo bem, jóia. graças a Deus, e com você? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui hoje. Nós que agradecemos, é uma honra. Inclusive, estou bastante ansiosa. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu conheço o trabalho do Schacker há algum tempo e tive o prazer, né, de conhecer ainda mais para me preparar para essa live. E o Instituto Integra, ele faz um trabalho sensacional. Ele vem traçando um método, né, de métricas gerenciais, vem aí ajudando centenas de proprietários a alcançarem bons resultados e dobrarem seus lucros. Então, o Antônio hoje vai falar um pouquinho do trabalho dele para nós. É isso aí, muito bom. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Para mim é sempre maravilhoso falar com estudante de zootecnia. Então, assim, eu estou muito feliz em estar hoje aprendendo coisas novas, né, Júlia, nessa jornada de viajar menos,
trabalhar mais online e perceber quanto a gente pode fazer mais, né? Sempre é possível fazer muito mais. Com certeza. E, gente, eu gostaria que vocês comentassem se dá para ouvir perfeitamente o Antônio e a mim também, né? Para não ter nenhum problema. E desde já, Antônio, você me permite fazer uma apresentação breve? Claro, por favor. Então, para quem não conhece, é sobre o Antônio Schacker, né? Ele é graduado em zootecnia e mestre em produção animal pela Universidade Estadual de Maringá. Consultor sênior há mais de 20 anos em projetos de gestão agropecuária, tem foco na ampliação e gerenciabilidade de lucro, é coordenador do Instituto Integra, que monitora mais de 420 fazendas distribuídas por todo o Brasil, Bolívia e Paraguai, totalizando um rebanho de 1,7 milhões de cabeças em mais de 1,3 milhões de hectares. Ele ministra treinamentos desde 1997, totalizando mais de 5 mil participantes, e ele se dedica à adaptação e aplicação dos métodos de gestão, as métricas gerenciais que eu mencionei no início da live, para resultados à realidade específica do setor agropecuário. Mas até como mencionando, na verdade, o início do meu bate-papo com o Antônio, quando eu fiz o convite e tudo mais, eu falei, você vai se lembrar, né, Antônio? Eu perguntei assim para ele, Antônio, o tema não está muito abrangente, não está muito amplo? E ele respondeu que não, que todas as coisas que nós iríamos abordar hoje servem para mais variadas atividades, porque toda atividade multifatorial precisa de gestão, gente. Então, se você não trabalha, porventura, com atividade agropecuária, permaneça nessa live, porque você vai ter algo a absorver e aprender mais. Então, o objetivo da Universidade Integra é capacitar e fornecer subsídios para a indicação de ações que tenham um impacto positivo nas métricas da fazenda, mas também nas métricas de outras atividades. Nessa noite a gente vai estar abordando também. É isso aí, exatamente. Muito bem. Então, Antônio, introduzindo o nosso bate-papo, eu queria até falar sobre um primeiro ponto, que é você tem orgulho? Foi algo que me chamou muita atenção num quadro que você participou, Dicas do Schacker, né? Você disse, você mencionou inclusive a seguinte pergunta, você tem orgulho? Então eu queria começar esse bate-papo trazendo esse questionamento para todos nós que estamos aqui presentes. Você tem orgulho da sua atividade, de todos os setores que compõem a sua atividade, né? Essa pergunta ela pode ser feita a respeito de cada pormenor da propriedade rural ou da atividade ao qual você serve, você presta serviços. A sua equipe, como o tratorista, o peão, o capataz, o mais importante de tudo, o resultado. Você tem orgulho do seu resultado? Você tem orgulho do seu lucro? Então, eu começo aí com esse questionamento inspirador e talvez um pouco polêmico, né? Digamos assim, reflexivo para cada um de nós. Ah, legal, Julia. Eu vejo assim que nessa jornada de desenvolver mudança, porque no final das contas, nós somos sempre agentes de transformação. Um profissional é um agente de mudança. Então, onde você está buscando avanço, melhoria, desenvolvimento. Vocês mesmo, por exemplo, a gestão de vocês no Gempa certamente buscam fazer melhor, entregar mais, inovar. Então, deixar ele diferente do que vocês receberam durante essa jornada. E nessa jornada onde a gente está buscando mudança, muitas vezes pode parecer complexo o processo, onde eu vou colocar meu foco, o que eu vou fazer agora, e no final das contas, tudo pode ser muito simplificado quando você se pergunta se você tem orgulho. Por exemplo, para os estudantes que estão aqui hoje, né, da Unesp, você tem orgulho da tua jornada universitária? Você tem orgulho dos relacionamentos que você fez? Você tem orgulho do que você fez a mais fora da sala de aula? Você tem orgulho das suas notas? Você tem orgulho do novo ser humano que está sendo construído nessa jornada de alguns anos, onde você saiu de casa e está justamente conhecendo gente nova, aprendendo coisa nova na sua maioria das pessoas. Então, eu vejo que uma autoavaliação sobre se você tem orgulho dimensiona muito bem o que é importante para você e como você vê a tua vida, como você vê as tuas coisas. Então, no final das contas, de uma forma bastante simples e muito poderosa, eu aqui mesmo no Instituto me pergunto, poxa, nós temos orgulho dessa frente, e dessa frente, e dessa frente, e o que mais?
E quando nós iniciamos essa reflexão, nós vemos assim, poxa vida, tem muito o que fazer, tem muito o que melhorar. Claro que tem que se comemorar as vitórias, isso é fundamental numa jornada, e se continuar buscando, porque as coisas mudam muito. E o maior indicador é aquilo, poxa, não tenho orgulho daquilo que eu estou fazendo ainda. Então eu vou perseguir até ter orgulho, e assim por diante. Então eu vejo assim que essa reflexão ela é provocativa e muito poderosa. Você sabe que ontem eu conversando com um candidato a cliente, e ele, muito revoltado, e falou assim, não, porque eu fui fazer um curso de fulano de tal, né, que é uma empresa que fornece cursos como nós também, e eu conheço os colegas, os caras são craques, os caras são muito bons, e eu não sei se é porque ele queria, sei lá, achar que eu ia ficar feliz ele falar mal de uma outra empresa que também trabalha com pecuária, e eu não vou ficar chateado porque eu tenho uma missão, e quanto mais gente trabalhar por essa missão, mais feliz eu estou. Então eu estou muito em paz com todo mundo que ajuda o desenvolvimento do agronegócio. Mas ele falou, em determinado momento ele se sentiu, jogou a seguinte frase, eu fui fazer o curso e desaprendi. Eu falei assim, mas como que você foi capaz de desaprender? Não, o cara ensinou tudo errado para mim no curso. Eu falei, mas ensinou o que tudo errado? E ele começou a gaguejar e aí eu fiz a seguinte pergunta, você já conquistou tudo que você poderia conquistar? Ele falou, claro que não. Você já aprendeu tudo que você poderia aprender? Ele falou, claro que não. Então eu não vejo como um treinamento, uma reunião, uma palestra não possa contribuir. Então, justamente, por mais simples que seja a pessoa, por mais simples que seja a formação ou a atuação daquela pessoa, em 100% dos casos ela tem algo para entregar para que você possa continuar melhorando. Cabe você se aceitar como alguém que está em pleno processo de desenvolvimento. Aquela frase importante, que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante, e no final das contas, não existe mais aquela história, vou fazer faculdade, vou aprender e depois eu vou aplicar o que eu aprendi. Na verdade, a jornada de aprendizado é uma jornada longa, cíclica e diária, que no final das contas a gente continua aprendendo sempre. Hoje, inclusive, na hora do almoço, com 2 colaboradores aqui do Instituto, o papo foi o seguinte, nós precisamos mudar o jeito de acontecer a consultoria agropecuária, porque o modelo tradicional que o consultor vai até a fazenda, dedica a vida dele, a juventude dele, essa jovem ou esse jovem ficam fora de casa, uma jornada muito grande, os filhos crescem, ele não vê, não cuida. Assim, não está certo isso, meu. Não está. Não é porque sempre foi assim que tem que continuar seguindo. Então, que nós possamos propor algo diferente, fazer novas perguntas, ou ver a mesma coisa sobre outra ótica. Então, o orgulho em buscar coisas diferentes tem muito a ver assim, com você se encontrar. E se encontrar não é uma tarefa simples, você entender qual é o teu propósito de vida. Né? É algo também muito difícil. E que, no final das contas, ele acaba sendo através de um esforço muito grande de entender qual vai ser o nosso legado, a nossa obra, o que eu posso deixar para as pessoas. E a partir desse esforço sobrenatural para entender qual é o legado que você quer deixar, você principalmente encontrar valor naquilo que você está fazendo hoje. Então eu vejo que no final das contas, o nosso papel é encontrar valor em todas as tarefas, independente de qual seja, do que nós estamos trabalhando hoje. E aí você acorda cedo sempre muito motivado em poder entregar as coisas. Hoje, por exemplo, foi um dia difícil, onde muitas coisas legais aconteceram e algumas coisas não boas aconteceram, né? Que faz completamente parte do jogo e que, no final das contas, assim, esses desafios, essas coisas que saem do planejamento, fazem com que você fale, muito bem, onde eu errei? O que eu fiz que eu poderia ter feito de diferente? E sempre a gente encontra que realmente sempre é possível fazer mais. Né? Eu acho que esse é o motor para ter esse orgulho, não é verdade? Com certeza. E até vai de encontro com o que você falou nessa mesma matéria. Você finalizou o bate-papo dizendo não pare até que você tenha orgulho. E sempre tem o que fazer, como você disse, a gente não alcançou ainda o nosso melhor, porque sempre, se houver um dia após o outro, né, se houver o amanhã, existe a possibilidade de fazer melhor do que hoje, né? Então, exatamente. Esses tipos de estratégias, até mesmo as métricas que você proporciona a essas propriedades que você
presta consultoria, é uma forma de a gente entender aonde eu preciso colocar o meu foco de trabalho, aonde eu tenho errado, e daí no amanhã você tem essa possibilidade de não mais errar, e daí você vai para outro setor que você continua errando, e assim por diante, até que você dobre o seu lucro, né? Exatamente, exatamente. O que você colocou é super importante, que no final das contas, tudo resume em dois grandes pontos, eu vejo, de conexão. Um deles é visão e o outro são valores. Quando eu falo visão, é você conseguir, de alguma forma, ter uma perspectiva para onde nós queremos ir. Né? O que indica que se nós estamos no caminho certo? O que indica sucesso para mim? Porque indicador de sucesso é muito específico, que o que é sucesso para um, não necessariamente é sucesso para o outro. Alguns, por exemplo, buscam desenvolvimento de habilidades mais profundas, de empreendedorismo, conhecer jornadas profissionais, vamos colocar aqui, que entreguem mais, e enquanto os outros estão buscando autoconhecimento, estudando Sócrates, Platão, buscando entender por que o mundo é do jeito que ele é. Então você tem dois grandes conjuntos de desenvolvimento pessoal, que são desde habilidades que vão ser muito úteis no teu dia a dia profissionais, e algumas outras coisas que fazem um entendimento mais profundo da vida, do mundo. E essas duas coisas ajudam a conquistar a primeira coisa, que é a visão, ou pelo menos a visão hoje, porque a visão muda, né? Nós temos toda a liberdade de mudar de opinião, não tem problema nenhum, mas o importante é que pelo menos eu tenha uma primeira perspectiva para onde eu quero ir. E o segundo são os valores. Apesar da visão mudar, os valores naturalmente eles se atualizam. Mas, por exemplo, a honestidade, a humildade, foco na excelência, relacionamentos confiáveis, verdade, são valores que não devem mudar, porque são valores muito positivos, né? Eu acredito que ao longo da jornada da vida você vai agregando novos valores à sua vida, e quando esses valores e essa visão acontecem de uma forma positiva, você acaba seguindo essa jornada e muito feliz e reconhecendo que qualquer movimento, por menor que seja, ele tem realmente um impacto muito grande, pode ter um impacto muito grande na sociedade ou na vida de pelo menos uma pessoa. E alguém pode perguntar, mas Antônio, como que eu desenvolvo a minha visão? Né? Eu sempre coloco que para tudo tem método e para tudo tem técnica, né? Ou para quase tudo, vamos dizer assim. Nesse caso, tem muito método. Eu, apesar de adorar os sites que fazem piada com coaching, né, hoje está cada dia mais legal esses sites e piadinhas com coaching, eu sempre gostei muito do processo de reflexão, de autoconhecimento e tal, para poder encontrar a saída. Mas um dos livros de negócios mais legais que eu li, ele trouxe uma coisa chamada teoria do porco-espinho. Né? Tem vários nomes, mas esse é o nome que eu conheço, que é mais comum, onde você determina o que as pessoas falam que você é bom, né? As pessoas falam que você é bom em quê? O que você sente que é bom. Né? O que você adora fazer e o que movimenta o motor econômico. Né? Então, se alguém fala que ele é bom em fazer desenho, muito bom, ele adora fazer desenho, né? E fazer desenho pode ser uma fonte de renda, então, sem dúvida nenhuma, o desenho tem que estar na carreira profissional dessa pessoa. Seja o desenho do arquiteto, ou seja, no caso da zootecnia, uma profissão que não existe, que na minha, assim, uma atuação de zootecnista que não existe, que é uma demanda gigantesca, que é o estudo do layout de uma fazenda, do layout de uma granja, quer dizer, pensar uma granja, uma fazenda, uma leiteria, com cabeça de arquiteto, com cabeça de arquiteta, né, para que nós possamos economizar energia, economizar tempo e assim por diante. Então, no final das contas, dentro da zootecnia, para quem gosta de matemática e de desenho, tem a nova área, na minha visão, que é a visão dos layouts, que tem tudo a ver, que a própria zootecnia muda. Então, quando você realmente se entende dentro do círculo do porco-espinho, fica mais fácil buscar essa projeção. Por exemplo, Júlia, você mesmo, você é super organizada, que eu já percebi, você fez os contatos antecipados, você alinhou todas a pauta que você é trabalhada, você me manteve sempre atento com as datas e com a agenda, você se preparou, você assistiu os vídeos, você demonstrou que você tem relacionamento, que você tem atitudes. Era muito mais fácil você estar assistindo a live do que coordenando a live, concorda? Então mostrou que você tem essa energia de atuação. Então, uma função sua, sem dúvida nenhuma, pelo jeito você gosta de se comunicar, você é boa nisso, você tem a organização no centro. Então,
assuntos ligados à visão, ao planejamento, ao relacionamento, à direção estratégica, à gestão, tem tudo a ver com você, mesmo com esse pouco contato que nós tivemos. Tem as pessoas, muitas vezes, que são um pouco mais tímidas, ou não gostam desse processo, mas são muito analíticas, adoram ficar sozinhas atrás do computador, fazendo conta, determinando. Tem um valor danado. Eu estou no escritório agora, por exemplo, e o programador que trabalha conosco, que é estatístico, inclusive, né, estatístico e programador, um deles, está aqui no escritório, ele chegou super cedo, está quietinho na frente do computador, com fone de ouvido, só levanta para pegar água no banheiro e volta ali, e está super feliz e realizado daquela forma. Ele não estaria no seu lugar aqui conduzindo uma live, porque não tem nada a ver com ele. Né? Então, esse autoconhecimento e você ser aquilo que você imagina que seja melhor para você, acaba tendo traz uma tranquilidade de vida e de carreira maravilhosa, entendeu? Então, por isso que eu acho que se conhecer o hoje, porque a gente muda, né? Eu estou formado há 20 e poucos anos, é quase inacreditável quanto passa rápido. Você está em que semestre, em que ano da faculdade? No quarto. No quarto ano, né? Acaba no quinto. Tem mais um ano e meio, aproximadamente. Bom, vai saber, né, quanto vai ter. Mas o que eu quero dizer assim, tá passando rápido? Demais. Muito rápido. E vou falar uma coisa, depois que se forma, é o dobro da velocidade. Entendeu? Então, assim, é isso. Acredito que dessa forma, com essa estrutura de visão e valores, conduz a nossa vida. Inclusive o tipo de relacionamento que você vai ter. Eu tenho 3 filhos e tenho 2 meninas e um menininho. E falo, olha, você pode se apaixonar pela beleza, você pode se apaixonar pelo temperamento, mas você tem que casar com os valores da pessoa. Porque são os valores que sustentam o relacionamento de longo prazo. Né? Então, no final, eu vou trabalhar com quem tem os mesmos valores que eu, vou atender os clientes que têm os mesmos valores que eu, e assim a vida fica mais simples quando você conhece e define os seus valores. Então, quando nós temos esse discernimento de visão e valores, tudo simplifica muito. Então, no final das contas, nós vamos caminhando um degrau por vez. Né? Mas como tudo na vida, né, Cháquer, nem tudo são flores. E eu fiquei pensativa, reflexiva com uma frase também que você já disse, e diz bastante, que normalmente piora antes de melhorar quando se está empreendendo uma mudança. Uhum. Então, assim, é muito difícil, né, por vezes, perseverar não observando resultados visíveis, né, e significativos, né, nas nossas vidas, nas nossas metas, nas nossas carreiras, nos nossos negócios. Mas é preciso passar por esse processo. E até mesmo nos relacionamentos, na conquista da equipe, por vezes pode ser de uma forma que você não imaginava, pode ser pior ou pode ser melhor. A gente não sabe o que está prestes a acontecer, mas o que importa é focar naquilo que você tem trabalhado e que um dia aquilo vai render resultados, sejam eles a curto prazo ou a longo prazo, não é mesmo? Exatamente. A consistência de propósito, eu vejo que ela é super importante. Tudo de relevante na vida, sem exceção, exige um baita esforço. Quem parou de fumar sabe disso, quem teve que emagrecer sabe disso, quem quis bater uma meta para correr 10 quilômetros um determinado tempo sabe disso, quem conquistou um grande projeto sabe disso. Então, realmente, a conquista ela vem justamente dessa consistência de propósito e do pensamento de longo prazo. É claro que quando a gente é mais jovem, a gente não tem muito esse discernimento do curto, médio e longo prazo. Não que eu me sinta velho, naturalmente, mas eu sou de uma geração um pouquinho diferente da grande maioria das pessoas que está aqui hoje. Mas, de fato, o longo prazo, quando eu falo longo prazo, falando assim, horizonte de 10 anos, que não é tão longo prazo assim. Mas em 10 anos é possível fazer quase tudo o que você sonha. Então, quando você conta com isso, é fato que a chance é muito grande. E os planejamentos de fazenda são de quadriênio que nós fazemos aqui, esses para dobrar o lucro. Cara, pô, mas daqui 4 anos, fala, cara, a Copa do Mundo tá aí, meu velho, de novo, né? Então, assim, a Olimpíadas era para ser esse ano, e parece que foi ontem, né, no Brasil. Então, o que nós vemos, assim, que, de fato, tudo passa muito rápido, tudo é muito intenso, e que quando você consegue ter consistência de propósito e pensamento de longo prazo, é quando você tem as maiores conquistas. Né? Você vai falar assim, poxa, um doutorado são 4 anos, mestrado são 2 anos,
né? O sucesso, pode conversar com qualquer profissional que for. A partir de que momento da tua carreira você sentiu que deslanchou? A pessoa vai falar, a partir de 10 anos. Entendeu? É raro alguém falar que foi muito menos de 10 anos. Então, aceitar isso e viver essa jornada, ó, o João até colocou 7-1, parece que foi semana passada. É verdade, né? Então, é muito legal nós vemos, sabe, Júlia, que o longo prazo trabalha a nosso favor, né? E que, com tudo que está acontecendo, nós estamos vendo mais e melhor, e que no final das contas, pensar no longo prazo, mas comemorar o hoje, viver o hoje, é o fundamental, né? Que realmente não é só pensar nem lá na frente e nem agora, e isso tem a ver com os negócios também. Dentre essas fazendas que a gente acompanha, 92,7% dão mais dinheiro hoje que davam antes. 50% dobrou a geração de caixa em 4 anos, dobrou. E quando você analisa isso, quando você analisa de um ano para o outro, não, estamos crescendo, estamos avançando. Mas quando você para e faz um corte, olha, quando nós começamos era isso, e hoje nós estamos assim, que você consegue ter esse discernimento. Quase igual aquelas pessoas que emagrecem um monte, sabe? Que o cara coloca antes e depois, né? E coloca a foto dele super gordo e magrinho. E muitas vezes, se essa jornada for longa, você não percebe, o cara emagrecendo. Na hora que você para e vê as duas fotos, fala, caraca, igual criança crescendo, né? O pai e a mãe, então, tá crescendo. Mas aquele tio que foi morar no exterior e voltou 3 anos depois, falou, nossa, como mudou, né? Então, a mudança é essa. E para que nós possamos mudar realmente, dobrar o lucro, seja do leite, do corte, de uma empresa de nutrição, não importa. Assim, quando você empreende, intraempreendedorismo, ou seja, você está empreendendo dentro de uma empresa, você está empreendendo dentro da universidade, por exemplo, né? Então, quem faz pesquisa, quem está no centro acadêmico, quem faz parte do PET, está sempre empreendendo dentro da própria universidade, está buscando uma entrega, está focado em uma meta, né? Está realmente buscando algo. E essa busca por algo tangível é o grande motor da transformação. Então, no final das contas, tudo resume em ter meta. Tudo resume em ter meta. Né? Não existe gestão sem ter meta. Então, no final das contas, escolher as metas certas é o que realmente faz a diferença. Hoje pela manhã eu estava finalizando a gravação de um podcast que vai sair hoje. Eu estou tentando, assim, melhorando a história do podcast, é muito difícil. Quem quiser no Spotify, tem lá o Instituto Integra, né? Integra Podcast. E eu justamente falei sobre isso, sobre a importância das metas nessa jornada. Né? Escolher a meta certa. Porque quando você tem a meta certa, simplifica a tomada de decisão. Na vida, na carreira e nos negócios, tudo é reflexo das decisões ou da qualidade das nossas decisões. E às vezes a gente erra. E sabe por que a gente erra? Porque existe vieses cognitivos, uma avaliação equivocada. E a gente gosta de alguma coisa e acredita que tudo vai ser resolvido com aquilo que você gosta, né? Então é importante que a gente evite os vieses cognitivos. Mas eu posso dizer que a meta, ou as metas, do pensamento estratégico, que é como eu vou conquistar, quais são as metas ideais, como eu vou conquistar, junto com o pensamento de longo prazo, promovem uma união tão importante que faz com que nós possamos tornar quase tudo possível. Quase tudo possível. Eu falo quase tudo que uma vez eu fui numa palestra, o cara falou, não, você aí da plateia, qualquer um de vocês pode ser o novo Steve Jobs, só depende de você. Aí aquilo falou, tipo, pode, mas, putz, o cara forçou a barra falando de Steve Jobs, né? Então, assim, eu sei que não vai ser muito fácil, mas tirando o exagero que é se tornar um novo Steve Jobs da vida, você pode levar a vida que você desenhou para você. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Entendeu? Acho que tanto no aspecto de qualidade de vida, quanto de relacionamento social, quanto relacionamento afetivo. Então, no final das contas, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, quando você tem claro o que você quer, você trabalha para aquilo, a chance é muito grande de conquistar, desde que você assuma para si a responsabilidade do sucesso, né?
falando em sucesso, um assunto que está muito na moda é gestão, né, Cháquer? E tão importante quanto gerir dados, gerir risco, é gerir pessoas. E agora eu te mando a primeira pergunta, que tem muito a ver com relação a isso, que é como conquistar a confiança da equipe. Nós sabemos que o sucesso em obter resultados e ainda mais dobrar a lucratividade tem a ver com a equipe a qual você se alicerça. Exatamente. A conquista da confiança, na verdade, é uma via de mão dupla. Se você trata alguém como criança, ele vai agir como criança. Se você trata alguém como adulto, ele vai agir como adulto. Quanto maior a liberdade que você dá para alguém, maior a responsabilidade que essa pessoa tende a ter com você. Então, o processo de confiança, um processo de empoderamento, está intimamente ligado com você, gestor, ou gestora, no caso, mesmo que seja dentro da universidade, entender que existem 4 graus de maturidade para o desenvolvimento de uma tarefa. De acordo com o grau de maturidade, você dá o tamanho da liberdade para aquela tarefa. Por exemplo, se você nunca tivesse feito uma live na vida, ou não conhecesse o Instagram, ou não soubesse mexer no celular, naturalmente seria muito mais difícil você liderar essa live, é ou não é? Porque você não teria a maturidade, o conhecimento necessário. Então, maturidade 1, não sabe fazer e não quer fazer. Por exemplo, pode acontecer de alguém simplesmente não saber fazer rabada e não querer aprender a fazer rabada. Porque não tem nada a ver com cozinhar, eu não gosto de rabada, eu não quero aprender. Então eu chamo de maturidade 1, não saber fazer rabada, ou falo um prato específico aí, especialmente. Maturidade 2, a pessoa não sabe fazer rabada, mas ela gostaria de aprender. Porque quando ela era criança, a avó dela fazia, e esse prato remete a alguma coisa. Então, maturidade 2. Não sei fazer, não, mas eu quero aprender. Tem maturidade 2. Nossa, eu sei fazer, fiz a vida inteira, mas não quero mais fazer. Não aguento mais. E a maturidade 4, eu sei fazer e quero fazer. Isso acontece com... Isso não é da pessoa, e sim da pessoa dentro de determinada tarefa. Então, nunca a pessoa é maturidade 1. A pessoa é maturidade 1, 2, 3 ou 4, de acordo com a tarefa. Eu comi realmente rabada com polenta hoje, Júnior, como você sabe. Por isso que eu estou falando da rabada aqui. Um restaurante vizinho aqui do escritório, de comidas assim. Um dia rabada, do outro é joelho de porco, outro não sei o quê. E de vez em quando eu vou lá e é sempre surpresa, que eu falei da rabada. Bom, nem todo mundo gosta, naturalmente. Quem foi lá não gostasse, a Júlia parece que não gosta de rabada, mas tudo bem, né? Pode ser que ela goste de outro prato. Então, minha esposa também não gosta, então é por isso, né? Bom, mas o que eu quero dizer assim que, de acordo com a maturidade da pessoa para a tarefa, você acaba entendendo a liberdade que você vai dar. Então, para aquela pessoa, brincadeiras à parte, que eu fiz a brincadeira aí com a história de cozinhar, mas se eu sei que a pessoa não sabe fazer e não quer aprender a fazer, o que acontece? Você não vai poder confiar nela aquela tarefa. Entende? Quer dizer, não dá para confiar aquela tarefa que ela não sabe, não quer. Então, quando a pessoa não sabe, mas quer, aí você pode ensinar e rapidamente você vai ter um outro nível de confiança. Então, o processo de confiança é um processo intimamente ligado à tarefa que será desenvolvida e à maturidade que aquela pessoa tem naquela determinada atividade. Então, a liderança precisa ter um discernimento para entender, e esse é o papel do líder, saber quem sabe e quem gostaria, e muitas vezes perguntando, né? Até assim, eu coloco que a pergunta mais importante de um líder é qual é a sua opinião. O líder, ele não tem problema nenhum, fala, não sei, vamos descobrir qual é a melhor saída, porque às vezes o cara, eu sou chefe aqui, então eu tenho que saber tudo. Não tem que saber tudo. Não tem. Esses dias, uma reunião super importante, falei, gente, não sei. Não sei, estou inseguro, não tenho a mínima ideia. Qual que é a opinião de vocês? Fala, continuo inseguro, porque não sei. Porque tem situação que a gente nunca viveu. A gente não pode tomar uma decisão desse tamanho com tão pouca informação no cheiro, no instinto. Então, eu vejo que a confiança é justamente essa. Eu vou contar uma historinha. Olha que interessante. Determinado dia, eu cheguei numa fazenda e o dono falou assim, pessoal, vocês aqui são pagos para fazer, não são pagos para pensar.
Quem foi pago para pensar, ele apontou para mim. Falou, você é pago para pensar, eles são pagos para fazer. Naquele momento, o dono dessa propriedade matou completamente a capacidade que eu tinha naquele momento de me relacionar com as pessoas. Eu acho que você está recebendo uma ligação, está vibrando a tela. Tem como evitar isso? O que eu faço agora? Acho que negar a ligação. Acho que senão você vai sair da live, é verdade. A não ser que atenda. Alô? Tudo bem? Tô levando. Mas dá para ouvir, agora parou. Parou. Né? Até vou perguntar, tem jeito de não acontecer isso durante a live? Acho que sim, tem como você negar ligações. Não, mas assim, eu tô, né? Cancela a ligação, mas como que eu cancelo a ligação sem sair da live? A gente abre uma caixinha de pergunta e o povo responde aí pra gente, porque eu não sei. Então, ó, Kaique, fala pra nós, você que tá por dentro. Como que eu cancelo a ligação, hein? Tá ligando de novo, tá vendo? Colocar no modo não perturbe. No modo não perturbe. Colocar no silencioso. Tá no modo silencioso e tá no modo não perturbe, né? O meu tá tudo que é silencioso, não perturbe, tá aqui no meu não sei o que, entendeu? Então, assim. Mas pode continuar, Cháquer, tá dando pra ouvir. Não sabe que eu tô em live, eu tinha que colocar isso em live. Bom, mas certamente daqui 3 ou 4 chamadas ela já vai desistir, senão retorna e fala, alô. Bom, parou. E aí, nesse momento, quando alguém falar para você, por exemplo, Júlia, você é paga para fazer, não é paga para pensar. Que engajamento você vai ter com aquela tarefa se você é só pagar para fazer, não é paga para pensar? Alto, médio ou baixo? Baixo. Baixíssimo, concorda? Tua opinião não vale? Então, assim, você ficaria... O pessoal que está comigo hoje, ficaria numa empresa que a opinião não vale? Não. Então, o líder, naturalmente, precisa justamente fazer o contrário, a história que eu vou contar para vocês. Eu estava numa outra fazenda, o cara olhou para o funcionário e falou, fulano, quando eu te contratei inteiro ou te contratei do pescoço para baixo? Né? O cara falou, como assim? Então, eu quero saber, quando eu contratei você inteiro? Né? E ele falou, inteiro. Eu falei, principalmente a tua cabeça. Então, a tua opinião vale para mim. Né? Então, eu vejo que o engajamento tem muito a ver com você dar liberdade, estabelecer confiança para que você possa realmente trabalhar dessa forma. Então, tratar adultos como adultos, reconhecendo que cada um de nós tem uma determinada maturidade para uma tarefa. Por exemplo, eu falei do M1, M2, M3 e 4. Talvez você confiasse em algum amigo de vocês para ir para uma fazenda junto, para formular uma dieta, para fazer um fluxo de caixa. Mas você não confiasse nessa pessoa para pilotar um avião, concorda? Sim. Porque você sabe que ela não domina pilotar o avião. Então, é justamente esse aspecto que a liderança estabelece confiança, dando liberdade. E dando liberdade para quem merece a liberdade, quem conquista. E essa liberdade é conquistada com o crescimento do grau de maturidade para a tarefa. Né? Essa aqui é a ideia. Quando tocou meu WhatsApp aqui 2 vezes seguidas, eu fiz várias lives, foi a primeira vez que tocou meu WhatsApp assim 2 vezes seguidas. Né? Tanto que estava tudo. Mas assim, já mostra que eu tenho o grau de maturidade médio, que eu não sabia o que fazer aqui quando trocou o WhatsApp. Né? Da próxima vez eu falo, não, deixa tocar, tal, não sei o quê, ou vou arrumar pensar um outro jeito aqui da gente resolver. Então é isso. Tratar as pessoas como adultos. Entendeu? Esse é um primeiro grande passo para estabelecer a confiança entre as pessoas. E o processo de confiança vem também do confie mais cheque. O que eu quero dizer com isso? Apesar da confiança, nada é mais vantajoso para um relacionamento que você acompanhar se aquilo que foi combinado está acontecendo. É legítimo isso. Então, como líder, você precisa justamente trazer esse aspecto aí. Então, confiança é tratar como adulto, é dar liberdade, estabelecer autoridade e acompanhar de perto de acordo com o grau de maturidade para cada tarefa. Esse que é o caminho para esse processo. Esse terceiro ponto que você mencionou, inclusive, tem sido algo que nós temos trabalhado aqui no Gempa, dando feedbacks, né? Acompanhando o avanço das pessoas e dando esse retorno para cada um deles, porque isso faz com que eles se sintam
participantes, fazem com que eles se sintam importantes dentro daquele momento ou dessa história que a gente está construindo aqui como um grupo de extensão dentro da faculdade. E cada um tem a sua importância dentro daquilo que está acontecendo, dentro dos nossos avanços, como o Instagram e tudo mais. Então, eu percebo que esse feedback, esse acompanhamento do progresso ou do regresso daquela sua equipe é muito importante, é um estímulo notável. Com certeza. Esse é o papel da liderança que exerce influência. Então, justamente, o papel do mentor é justamente medir os avanços e os retrocessos. Você foi muito direto ao ponto, é exatamente isso. E agora vamos para a pergunta do milhão. Como elaborar um plano de ação voltado para o aumento dos resultados? Muito bom. O que tem de maior é que vocês continuam me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Júlia? Sim, perfeitamente. Então, porque eu percebo que às vezes dá uma quebrada aqui. Mas, assim, primeira questão, primeiro ponto é entender que um plano de ação ele é composto por alguns elementos. O famoso 5Ws, 2Hs, né? O que vai ser feito, quem vai fazer, quando será feito, por que será feito, como será feito. Então, mas o mais importante em tudo isso é o que, quem e quando. Né? Então, quando você estabelece um plano de ação, primeira questão, ele precisa ser elaborado junto com a pessoa que vai executar. Esse é um grande ponto. O outro aspecto é o planejamento, ele precisa ser um planejamento orientado à execução, que muitas vezes, ao longo dessa jornada, foi se distanciando a equipe de planejamento com a equipe de execução. Isso foi muito ruim, porque muitas vezes quem faz um planejamento acaba chegando a algo inexequível. Então, o grande ponto é que o planejamento deve ser executado em conjunto com quem realmente vai tornar isso uma prática e respeitando ao mínimo 3 pontos. O que, quem e quando. A partir do momento que você cria o que, quem e quando, e qual é o maior indicador que aquela tarefa teve êxito, e quando eu falo em tarefa, é fundamental com que você ancore o resultado esperado para a tarefa, mais do que a tarefa em si. Então, a grande resposta que eu vejo para o estabelecimento de um plano de ação orientado à transformação do lucro não é a tarefa salgar o coxo, por exemplo. É a tarefa garantir com que tenha determinado nível de consumo. Não é, por exemplo, manejar em determinada altura, pastagem. É a garantir com que o animal tenha determinado ganho de peso. Então, quando você vincula a tarefa ao resultado esperado para aquela tarefa, é quando você passa a ter realmente um plano de ação orientado ao resultado. Vou dar um exemplo. Se eu perguntar para alguém aqui, vamos imaginar o Ricardo, que acabou de dar uma palavra. Se eu falar assim, Ricardo, por favor, eu queria que você ligasse para a Júlia e falasse para ela que eu não vou poder participar da live hoje. Ricardo Zootecnia, né? Tá falando funcionário, muito legal. Liga para a Júlia e fala para ela que a live vai ser transferida para amanhã. Delegar a tarefa. Aí depois eu ligo para ele. E aí, Ricardo, falou com a Júlia? Não, eu liguei para ela, mas caiu na caixa postal. Quer dizer, o foco foi na tarefa. Liga para a Júlia. Se eu falasse, Ricardo, garanta que a live de hoje seja transferida para amanhã. Então, ele ia ligar para a Júlia, caiu na caixa postal. Aí ele falou, não, eu vou ligar para a amiga dela, que eu sei que ela está na casa dela, só que falou que ela está na casa da mãe, até te achar, porque no final das contas o foco não é ligar para você. O foco é mudar a live para amanhã. Né? Então, e muitas vezes nós focamos na tarefa e as pessoas fazem o que eu chamo de microgestão. É saber se chegou em determinada hora, se foi embora em determinada hora. Tem empresa que mede até quanto tempo a pessoa foi no banheiro, assim, alucinado. E no final das contas, assim, aqui pelo menos no Instituto, a gente tem isso no nosso valor, a pessoa acabou. Na cidade que eu vivo no Paraná, em Maringá, e foi autorizado a turma voltar a trabalhar nos escritórios, apesar da pandemia. Mas a galera continua em casa, tá vindo 2 ou 3 aqui só no escritório, né? Por quê? Porque tá entregando, então não precisa vir. Tá tudo bem, não precisa vir. Né? Então, no final das contas, toda sexta-feira tem um conjunto de entrega, se vai fazer de manhã, se vai fazer à tarde, se vai fazer à noite, se vai fazer... Isso tanto faz. Então, focar na entrega, no resultado, mais do que na tarefa, é o pulo do gato para você ter realmente um plano de ação muito bem relacionado, sabe? Acho que esse é um ponto fundamental nesse processo de gestão de pessoas. E outra,
não esperar que a pessoa desenvolva a tarefa como você ia desenvolver. Porque as pessoas fazem diferente. Entendeu? Esse é o ponto. A pessoa faz o que ela quiser, desde que o resultado seja esse. Porque quando a pessoa tem a liberdade de achar o jeito que ela vai desenvolver, e aquilo respeita os seus valores e as tuas metas, ela tem muito mais engajamento, porque o projeto é dela. Acho que esse é o ponto. Falar é fácil, né? Mas é por aí o jogo. Tá? Acho que é por aí. É o que a gente acredita e faz com filho, inclusive. Assim, eu não vou ficar cobrando estudo. Meu, você tem prova, tem avaliação, você vá bem na prova, entendeu? Tenha boas notas, né? Entregue o resultado para mim aqui, eu quero ver como que você está indo. Então, no final das contas, mudar um pouco esse conceito. Mais foco do resultado do que no processo, né? E aí as pessoas têm liberdade para trabalhar. Entregou muito bem, não entregou, meu, talvez tenha que seguir uma outra jornada. E até para isso é muito importante entender se a equipe ela está em consenso com relação à relevância do planejamento. Se ela está alinhada quanto ao planejamento. Se ela tem todas as pessoas têm noção de quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos a serem trabalhados. Quais são as metas? Todos estão cientes e estão em concordância com aquilo que está sendo planejado, com aquilo que está sendo estabelecido. Porque até para isso, né, para que as pessoas realmente entreguem, elas precisam estar alinhadas, a par, em consenso, entendendo qual é a importância daquela determinada atividade ou tarefa. Você sabe que, olha, 1917, um camarada chamado Henri Fayol, nós estamos falando num troço que aconteceu 103 anos atrás, né? Ele colocou o seguinte, desculpa, gente. 103 anos atrás, acho que o ar está muito gelado. 103 anos atrás. O cara falou, olha, organizar pessoas e processos para atingir metas e resultados. Entendeu? Então, o planejamento, hoje o que nós temos de mais moderno em planejamento, tem a seguinte ligação, que é trabalhar através da gestão de OKR, que são os objetivos e resultados chaves. Quando você tem um OKR claro, por exemplo, eu atuo mais na pecuária de corte, mas trabalho com arroz, com feijão, com café, com milho, com soja, com eucalipto, com seringueira, porque no final tudo é a mesma coisa, né, no sentido de gestão. Então você estabelece um objetivo, e o principal objetivo, ou nesse caso a principal meta, é ganhar um percentual do que vale o patrimônio, ou ganhar um percentual sobre o que você vai faturar, ou ganhar uma determinada margem que você vai gastar, né? A partir daí, você desdobra para o segundo nível. Bom, se eu quero ganhar X dinheiros, que representam Y% do meu patrimônio, eu preciso construir esse sistema de produção. E o grande equívoco que nós temos no agronegócio, de forma geral, é concentrar no processo produtivo e, como consequência, ter um resultado econômico-financeiro. Enquanto que, no final das contas, é o contrário. Você precisa estabelecer um resultado econômico-financeiro, que é muito simples, que é uma quantidade de dinheiro, não usa integral, nem fatorial, nem derivada. Você usa mais, menos vezes e dividir as 4 operações básicas, que é uma quantidade, ou seja, 3%, 4%, 5% do que vale esse negócio. Se eu tenho uma margem de 30%, então eu sei quanto tem que ser esse processo. E aí você constrói a questão técnica. Então nós temos hoje, o que eu vejo, um processo contábil tradicional dificulta profundamente com que nós possamos focar no caixa, né? Esse que é o ponto mais importante. Aí você constrói um plano, um projeto técnico para atender aquela demanda. Por exemplo, alguns projetos, nós precisamos, por exemplo, abater 1,2 animais para cada hectare para atingir a meta. Para abater 1,2 animais por hectare, eu preciso ter 1,7 animais por hectare. Para eu ter 1,7 animais por hectare entre outubro e março, eu consigo. Mas entre março e outubro eu não consigo. Porque eu preciso de uma estratégia de entre-safra melhor atribuída, mas respeitando aquele orçamento inicial. Então, tudo é muito conectado, tudo é muito ligado. Ou seja, as questões técnicas, elas são consequência de uma meta financeira. Esse que é o grande ponto.
E hoje, grande parte, seja arroz, feijão, café, milho, soja, a turma foca no técnico e seja o que Deus quiser no financeiro. Tá? É simplesmente inverter isso para poder dobrar o lucro, né? Só um minutinho, eu vou fazer uma pergunta aqui para o grupo Gempa. Será que alguém poderia mencionar nos comentários quanto tempo nós temos para finalizar a live, só para eu ter o controle do tempo, né? Eu consigo ver aqui, ó, faltam, agora são 19h49, faltam 11 minutos. Tudo bem. Qualquer coisa nós abrimos outra live, tudo bem por você? Hoje eu não consigo, porque na verdade eu tenho uma tarefa logo em seguida. Tudo bem. Então eu vou finalizar aqui com as perguntas para a gente conseguir respondê-las. O que você diria para alguém que está iniciando um negócio ou atividade? Muito bem, para quem está iniciando um negócio ou uma atividade, a primeiríssima coisa obrigatória é construir o painel Canvas. Né? Se você não sabe o que é Canvas, você entra na internet, busca o Canvas, e aí quando você cria o teu Canvas na internet, você vai poder entender melhor o que é teu negócio, o que vai gerar renda do teu negócio, quem são as pessoas que vão estar relacionadas ao seu negócio, qual vai ser o motor de desembolso do teu negócio. Então, a primeira coisa para você montar um negócio é você poder ter uma visão realmente clara de qual é o grande problema resolvido por esse negócio ou qual o grande sonho realizado por esse negócio. Então, a partir desse momento que eu sei o grande problema ou o sonho realizado com esse negócio, eu consigo construir qual é o meu diferencial competitivo. Porque não adianta eu simplesmente fazer melhor que os outros, eu preciso fazer diferente. Então, um novo negócio tem justamente respeitar uma estratégia, seja ela online ou offline de comunicação, um problema e uma persona que você vai resolver. Para quem você resolve o problema? Nosso problema, qual que é a nossa missão aqui? É multiplicar a capacidade do agropecuarista em gerar resultado, especialmente usando os números. Então, o cara nos contrata ou acessa o nosso conteúdo porque ele quer ganhar mais dinheiro. Entendeu? Esse é o ponto mais importante, como o Lucas aqui está colocando e concordando. Então, eu vejo assim, o principal é justamente você ter um posicionamento de negócio muito claro para você e para a sua equipe, que problema você resolve e que problema você não resolve. Porque senão você acaba tendo algo muito amplo, uma perda de foco, uma perda de tempo, e aí você acaba trabalhando com muita coisa, mas realmente sem conseguir resolver tudo de uma forma bastante clara. Então, acho que esse que é o ponto mais importante para quem está começando. Me explique em um minuto que problema que você resolve, o que eu ganho de contratar. Né? Eu vejo que essa aqui que é o ponto mais importante, sabe, Júlia, nesse aspecto de criar um novo negócio. E a maravilha do mundo é que a gente pode criar novos negócios a cada dia. Nós estamos no negócio agropecuário que a gente resolve hoje é diferente do que nós resolvíamos 20 anos atrás. Porque a gente também vai mudando, a gente muda a nossa opinião. Esse eu até brinquei. Às vezes eu olho para trás com uma vergonha de algumas coisas, mas tudo bem, né? Faz parte do jogo. Que bom que eu fico com vergonha de algumas coisas, que significa que a gente mudou um pouco, né? Com certeza. Agora é isso aí, tirar o S da prioridade, né, Lucas? Isso. Dando continuidade às perguntas, eu vou fazer a pergunta de um dos nossos seguidores, grande parceiro, Michel, tá na live aí. Então, eu vou fazer sua pergunta, Michel. Qual é o setor mais relevante dentro dos custos de produção, na sua opinião, Cháquer? Muito bem. Dentro dos custos de produção de uma propriedade, nós temos uma divisão muito clara, Michel, entre custos fixos, custos variáveis, investimentos incidentes sobre a produção, investimentos não incidentes sobre a produção. Custos fixos são aqueles que se aumenta ou diminui a produção, tanto faz. Mão de obra permanente, impostos, administração, assim por diante. Custos variáveis, aquilo que eu preciso para produzir. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto custo variável. Nutrição, pastagem, sanidade e reprodução. No caso da pecuária de corte, né? Esse fundamento aplica-se a tudo. Investimentos incidentes sobre a produção, que são aqueles investimentos que vão aumentar a minha capacidade de produzir, e os investimentos não incidentes sobre a produção. Quando eu falo investimento, é tudo aquilo que dura mais que 12 meses, contribui para o patrimônio. Fazer cerca, comprar trator, fazer casa, né? Então, fazer casa é investimento não incidente sobre a produção, porque a casa é fundamental para as pessoas viverem.
Mas se eu fizer 10 casas, não significa que automaticamente eu vou aumentar a minha produção. Diferente de reformar uma pastagem, que reforma da pastagem a gente vai ter isso. Muito bem. A partir desse momento, o que estatisticamente é provado? É provado que quem mais gasta em custo variável, na maioria esmagadora dos casos, estatisticamente produz mais. E quem gasta mais em custos fixos, na maioria das vezes, ganha menos. O que eu quero dizer? Que o aumento de produção através do custo variável não é consequência de aumento de resultado, mas o aumento dos custos fixos é a certeza de prejuízo. Então, o aspecto, o ponto mais importante de um negócio é você ter os custos fixos dominados a ponto de você conseguir manter a margem. Então, na verdade, quando você olha para o todo, quem leva embora o teu resultado são os custos fixos, e na agricultura, na pecuária, na indústria, invariavelmente, eles são os mais perigosos, que merecem muito atenção. Eu queria até aprofundar um pouco mais a pergunta muito boa que foi colocada. Quando você vai aí para os determinados elementos, você vai focar no que eu chamo de curva ABC. O que é curva ABC? Existe uma distribuição onde, que ela até, isso daí veio de Pareto, que é a razão 80-20, né? Mas o ABC basicamente coloca assim que 20% de tudo dos itens que você gasta normalmente representam 50% de todo o teu desembolso, tá? Por isso que a curva A, 20 que faz 50, tá? O B, 30 que faz 30, e o C, 20, e o C, na verdade, o 50 que faz 20. Então, é uma curva inversa. Ou seja, 20% dos meus itens representam 50% do que eu gasto. E aí, eu tenho que olhar para esses 20% primeiro. E eu estou falando no caso dos custos variáveis, eu estou falando de nutrição e pastagem. E nutrição, por exemplo, eu preciso focar muito mais numa relação do que no valor absoluto. Por exemplo, a melhor relação é gastar R$ 4,80 para cada 100 gramas de ganho. Então, eu posso gastar quanto eu quiser com nutrição, desde que eu mantenha essa relação. Mais ou menos, essa é a relação que tem os top rentáveis. Então, eu diria, concentre no aspecto dos custos variáveis, olhe para a tua curva A, e no caso da pecuária de corte, mas o leite e as outras culturas também têm essa relação, que é quanto eu posso gastar para cada unidade produzida, para gerar a margem que eu estou buscando. Aí você se concentra em fazer esse equilíbrio, porque olhar única e exclusivamente o denominador da conta, que é quanto eu gasto, é pobre, porque é sempre uma relação entre o que eu gasto e o que eu faturo. E muitas vezes a pessoa se concentra tanto na relação de gastar menos, que ela acaba não cortando gordura, ela corta exatamente, Ricardo, tá? Ela R$ 4,80 por cabeça mês para cada 100 gramas de ganho de peso vivo. Essa é a conta aí que nós temos hoje para o cenário atual, tá? Se ficou claro, tomara que tenha ficado claro para você. R$ 4,80 por cabeça mês para cada 100 gramas de ganho de peso vivo. Então, eu tenho que cuidar muito bem entre cortar gordura e cortar musculatura para fazer minha produção, né? E que, no final das contas, eu preciso de um excelente monitoramento para saber se eu estou indo ou não nesse processo. Porque a atividade pecuária ela pode ser muito simplória, mas ela pode também ser algo que exige um nível de gestão superior a qualquer outra atividade. Qualquer fazenda que opera com mais de 600 gramas de GMD global, que é ganho médio diário, precisa ter uma gestão muito próxima dos números. Se bobeou, a coisa cai. Tá? Então é isso, Michel. Eu que agradeço a pergunta e pode sempre contar conosco. É um grande prazer poder tratar desses assuntos que tem a nossa... O nosso dia a dia é isso aí. Né? Que bom que você entendeu, Ricardo. Ótimo, muito obrigado. Nós temos aí 30 segundos restantes. Gostaria de agradecer muito, Cháquer, por essa live, por ter aceito o convite, por toda a sua acessibilidade, sua disponibilidade. Foi extremamente gratificante para todos nós tê-lo conosco. Eu que agradeço, sucesso para vocês na jornada e na carreira para todos os estudantes que estão aqui conosco hoje. Sempre, realmente, contem com o Instituto, contem